Meus irmãos, o tema da mensagem desta manhã é missão e integração, o privilégio de servir as pessoas servindo a Deus. A Igreja de Cristo é uma instituição espiritual aqui na nossa terra. Ela é verdadeira, nós fazemos parte dessa igreja e nós temos uma missão como igreja, como corpo de Cristo. A Bíblia fala sobre duas formas de igreja, pelo menos no Novo Testamento. Primeiro é a igreja como o templo do Espírito Santo, que somos nós. Independente das paredes, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós quando nós ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, então nós somos batizados pelo Espírito Santo. E esse batismo é quando ele vem, é o Pentecoste individual. O Espírito Santo passa a habitar em mim. Eu preciso estar com a igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome ali eu estarei. Então ali, esse conjunto é a igreja de Cristo. Mas existe também a congregação. A congregação é justamente o encontro, né? E que nós hoje aqui chamamos de a placa denominacional. A nossa igreja, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Aracaju, nós somos uma congregação, um ajuntamento de cristãos, de pessoas arrependidas que ouviram o Evangelho, reconheceram que precisavam de um Salvador por causa dos seus pecados, entenderam que Jesus Cristo é esse Salvador e decidiram então caminhar juntos e obedecer aquilo que ele designou para a sua igreja no Novo Testamento. O texto que nós vamos ler está em Romanos capítulo 15, versículo 7, e nós vamos então conversar sobre a missão da igreja, mais especificamente sobre a missão integração, como que funciona, e trazendo também apresentando também como que a nossa igreja vai trabalhar ou dar continuidade nesse ministério a partir de agora. Romanos 15, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. No telão, a versão, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A igreja, meus irmãos, é uma nova humanidade em Cristo. Deus escolheu ele escolheu, a partir de Abraão, ele disse que formaria ali o seu povo. E no Novo Testamento, esse povo precisa passar por Jesus, para que haja então essa nova humanidade. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para uma pessoa fazer parte da nova humanidade em Cristo, ela precisa passar por Jesus, não tem jeito. E esse passar por Jesus não é colocar a Bíblia debaixo do braço ou então ser membro de uma igreja, também não é isso. É uma transformação que somente Cristo pode realizar. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nascemos de novo, como Jesus disse lá em João capítulo 3, né? Importa-vos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Este texto diz: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Nós somos então trazidos por Deus, transformados por Ele, e para a sua glória, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E o Senhor então, ele acrescenta dia a dia novas pessoas em seu rebanho,
Todos os dias pessoas se convertem, amém? Todos os dias o Senhor vai acrescentando, porque quem acrescenta é Ele. Não é estratégia de crescimento de igreja, não é persuasão pastoral, não é nada disso que faz uma igreja crescer. As pessoas que são persuadidas por palavras de homens, elas uma hora irão abandonar, a não ser que venham, ainda que pela persuasão, mas são impactadas e então transformadas pelo poder da palavra e mediante o Evangelho. Como o Senhor vai acrescentando dia a dia, nós somos então chamados para a santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17:17. O conviver com os cristãos é para a santificação, porque com os irmãos nós desfrutamos de dons que o Senhor Jesus compartilhou no meio da sua igreja, e usufruir desses dons é só se estivermos juntos. Isso não significa que é num domingo, não significa que é somente numa escola bíblica, não significa somente que é numa determinada sala ou em uma atividade em um determinado horário. Basta eu caminhar com os crentes e nós então desfrutamos dos dons e talentos dos irmãos, cujo Cristo visa a nossa edificação até a perfeita varonilidade de Cristo, para que sejamos filhos obedientes iguais a Jesus. Somos chamados também para a comunhão, para o exercício na igreja, para exercermos ministérios, funções. Existem talentos que vocês têm, que o pastor Paulo Sérgio não tem. Existem dons que vocês têm, que eu não tenho. Então nós precisamos uns dos outros. E nós só experimentamos dessa troca, dessa cooperação dos dons e talentos e, consequentemente, a edificação, nós só experimentamos quando andamos juntos, quando convivemos. Atos capítulo 2 vai dizer que os cristãos estavam sempre juntos, tinham tudo em comum, né? Vendiam suas propriedades para ajudar, o Espírito Santo trazendo a edificação, eles aprendendo a doutrina dos apóstolos, uns ajudando o outro, e o Senhor então ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. E também para o aprendizado mútuo. Então a missão da igreja é da porta para fora e da porta para dentro. Yasmin, eu estou lá na frente já, tá? Pode colocar aí o slide da portinha. Isso. A missão da igreja é da porta para dentro e da porta para fora. Essa porta aqui é a congregação, tá, gente? Não é o templo, mas só para facilitar o nosso entendimento. Da porta para fora é a evangelização, que não está restrito ao ministério ou departamento de evangelismo da igreja. A evangelização é uma missão delegada a todo cristão ou a cada crente, para ser testemunha lá fora daquilo que Cristo fez por nós, e então devemos compartilhar para a sociedade aí fora que eles precisam de um Salvador. E por que hoje essa repelia contra os crentes, contra o Evangelho, contra a Bíblia? É porque falta entendimento de que pecado mata. Falta entendimento de que pecado afasta o homem de Deus. Então a pessoa só vai entender que ela precisa de um Salvador quando ela entender que ela está em perigo. E nós apresentamos o perigo, mas também o salva-vidas quando evangelizamos. E isso é a missão de cada um de nós. E também a missão social lá fora, de servir a sociedade, de sermos úteis lá fora, e também aproveitando para compartilhar da palavra, compartilhar do evangelho, porque assim Cristo fez. O enfermo, o que queres que eu faça? Eu quero andar, eu quero enxergar. Então ande. Jesus supria necessidades. E depois de suprir as necessidades, vai, a tua fé te salvou.
vai e não peques mais. Então, suprir necessidades pelas palavras de Cristo estava de mãos dadas com a vida espiritual. Então nós temos que ser bênção lá fora. E as pessoas então conhecerão o amor de Cristo através de nós, mas não com aquele jargão, se preciso for, use da palavra. Não, nós temos que pregar a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós precisamos compartilhar do Evangelho, de que Cristo é o único Salvador, de que nós estamos separados do amor de Deus, carecemos da presença de Deus, das manifestações de Deus em nosso favor por causa do pecado, e que Cristo morreu em nosso lugar, porque nós éramos merecedores da morte, porque os pecados eram nossos, os pecados são nossos, mas Cristo então entra na fila e diz, deixa eu morrer no seu lugar, e Jesus então enfrenta a morte, e para provar que ele não tinha pecado, ele ressuscita no terceiro dia, porque o salário do pecado é a morte, ele não tinha pecado, então ele não morreu, ele vive para sempre. Então Jesus ressuscita e nos dá a garantia e a certeza da salvação, mas a sociedade aí fora não sabe disso. E quem sabe somos nós, e nós é quem temos que, da porta para fora, evangelizarmos. E da porta para dentro? Acolhimento, o batismo, ensinar as mensagens de Cristo, os ensinos de Jesus. Nós temos esta missão. Então lá fora nós evangelizamos, damos testemunhos, existe alguma coisa diferente na casa do pastor Messias, mas não é porque ele é pastor, eu percebo uma diferença. Então ele prega o evangelho e convida essas pessoas para vir para a congregação. Pergunto, e aí? Aí entra então o corpo de Cristo, cada membro funcionando aqui dentro, a engrenagem funcionando, girando, e aqui dentro essas pessoas serão transformadas pelo poder da palavra, presença do Espírito Santo. Agora a nossa parte, o amor, o compartilhar, a cooperação, o acolhimento. Pessoas aqui disseram, mas por escrito também, as pessoas são encantadas com a forma que a PIBA recepciona pessoas. O que nós estamos fazendo, meus irmãos? Nada mais do que o necessário, do que a nossa missão. Mas isso também não se resume na sala 2, como nós costumamos dizer. A recepção deve ser de todos nós, não é só do departamento de recepção lá embaixo. Parece que nós delegamos para departamentos a missão que é de cada um de nós. Então agora nós precisamos tomar de volta, não significa que não teremos mais departamentos, ministérios, não é isso, por uma questão de logística, de organização, de processo, é fundamental. Mas não é porque eu não sou do departamento de recepção que eu não preciso recepcionar. Agora, é claro que nós precisamos aprender. Pastor, eu não sei. Nós vamos aprender. Porque a missão é de todos. Agora, princípios básicos do acolhimento, do amor, receptividade, do serviço, do estender as mãos. Qual é a sua necessidade? Até carona você precisa? Eu levo. Chegou uma família nova na igreja, 65 agora, viu? Ó, um cuscuzinho lá em casa. Quando eu cheguei aqui na PIBA, o diácono Adenauer e a irmã Rosa, a gente não conhecia ninguém. Mas antes do primeiro semestre, aqui, ó, vamos comer um cuscuz lá em casa, gente. Macaxeira, eu confesso que essas coisas a gente não come em Cuiabá, como assim, sabe? Cuscuz é só cuscuz, e olha lá, porque minha sogra é de Alagoas, mas em Cuiabá, o pessoal chama de farofa amarela. Mas quando nós chegamos aqui, o casal falou assim, vem aqui na nossa casa, e nós fomos recebidos. Porque eles faziam parte de um ministério? Não. Porque eles entenderam que é a missão de cada um. É a missão de cada um. Da porta para dentro, a missão e integração.
esse texto que nós lemos, 3 fatores sobre a forma de receber pessoas: em harmonia, em amor e em adoração. Em harmonia, recebei-vos uns aos outros. Em amor, aqui comparando com o amor de Cristo, né? Como também Cristo nos recebeu, e em adoração para a glória de Deus. Muito bem. Eu quero agora rapidamente então explanar o que é o ministério de integração aqui na nossa igreja. Pode passar, por favor. O nosso trabalho, hoje, nós temos essas 3 fases: a fase de integrar, capacitar e atuar. Você está no seu trabalho, está na universidade, está na sua escola, na sua comunidade, ali no seu bairro, e você testemunha de Cristo. Lá fora você precisa ser luz. Aproveito aqui, cuidado com o que você publica nas suas redes sociais, que lá também é um campo missionário, online. Então nós precisamos tomar cuidado, porque as pessoas olham para nós lá fora. Aliás, elas olham para nós aqui nas redes sociais também. Você dando bom testemunho, surge a oportunidade e alguém diz para você assim: eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou em crise, estou enfermo, estou depressivo, ou nasceu alguém da minha família, ou faleceu alguém na minha família, e eu estou precisando de alguém para conversar. Pronto, ali entra o cristão em ação. Você vai fazer a sua parte lá, você vai amar, você vai compartilhar. Pastor, mas eu não sei o que dizer. Vai uma dica: quando a pessoa terminar de falar, posso orar por você? É suficiente para começar. E aí você decide fazer um convite. Olha, vamos comigo lá na minha igreja um dia desse, um domingo? Eu te levo, eu trago de volta. Vamos com a gente para conhecer. Ao entrar aqui, nós temos um processo. Primeiro, identificar os visitantes, acolher com amor, e aí então vem os ministérios, os departamentos e cada um de nós. Acolher com amor, ensinar sobre Jesus e a sua igreja, aqui é a classe membresia, e recebê-los como membros. Aconteceu aqui hoje. Essa é a primeira fase. E depois, próximo fase, a fase 2, capacitar. Essa segunda fase, nós estamos andando na ponte e construindo ao mesmo tempo. Essa segunda fase, nós começamos agora no segundo semestre, que é o servir de coração, a teologia do serviço. O que a Bíblia diz sobre o serviço cristão? Qual é a nossa missão? O que a Bíblia nos ensina? Como trabalhar? Essa questão de exercer ministério, como que funciona tudo isso? Nós vamos aprender. Nós vamos fazer uma conferência sobre teologia do serviço cristão aqui na nossa igreja, não somente para os novos, mas para toda a igreja. Visando o quê? O crente e a sua missão individual. Você sabe qual é o seu dom, o seu talento, seu ministério aqui na igreja? Você antigamente usava o termo, você é um crente de banco, né, que só vem para a igreja e vai embora, vem para a igreja e vai embora? Existe uma missão para cada um de nós. E eu tenho uma palavra para você: você pode ser útil no corpo de Cristo. Aliás, você é útil no corpo de Cristo. Agora, se você não tem atuado, entenda o que está acontecendo. Eu estou deixando de ser edificado por aquilo que você sabe fazer, mas que você não está fazendo. Não só eu, mas toda a igreja. Se você enterra o seu talento, a igreja perde a oportunidade da edificação. Fase 2 ainda. Fase 2. Então nós vamos trabalhar para que você conheça o seu dom. Agora, qual é a sua parte? Senhor, onde o Senhor quer me usar? Qual é a forma? Existe um departamento, um ministério específico ou não?
Aqui aproveito para falar sobre dois tipos de ministério. O primeiro, o ministério individual, de adorar a Deus, de evangelizar e fazer discípulos lá fora, independente da igreja. Nós temos essa missão, que é conhecido como a grande comissão em Mateus 28. Mas existem também os ministérios aqui dentro, que é, Efésios capítulo 4 vai falar sobre isso, onde Deus distribui dons para a igreja, para que nós não sejamos mais como meninos, levados por todo vento de doutrina, antes sejamos maduros em Cristo. Perceba a necessidade do exercício ministerial. É um compromisso que nós temos que fazer com o corpo de Cristo, com a congregação. Ah, não, se tiver vaga eu trabalho. Não é assim. Aliás, não pode ser assim. Porque senão eu deixarei de ser edificado, deixarei de crescer na minha fé, por falta dessa disposição em servir, ou alguma razão. Mas todos nós precisamos exercer o ministério. E ministério, entendam aqui, ministério é igual a serviço. Eu preciso servir. Quando sirvo a Deus, quando sirvo pessoas, estou servindo a Deus. Quando eu dou água para o sedento, eu estou dando água para quem? Que a Bíblia diz? Para Jesus. Quando eu visito os presos, eu estou visitando a Jesus. Quando eu sirvo meus irmãos, eu estou servindo a Deus. Então eu não posso enterrar o meu talento. Você não pode enterrar o seu talento. Porque a questão não é pessoal, se você quer ou se você não quer. A questão é espiritual. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Se eu deixo de atender, por exemplo, ao ministério infantil, como a Rosiane disse aqui, alguns professores não estão querendo voltar e tal. Ok, quem mais pode servir? Sabe o que acontece quando nós não atendemos as crianças? Os pais que têm filhos pequenos não vêm à igreja. Olha o tamanho do processo aí, do ciclo que vai acontecendo. Os pais não vêm na igreja, mas tem online. Mas online é um recurso paralelo, secundário. Porque o congregar é bíblico. Ainda que uma vez ou outra eu desfrute dos recursos tecnológicos, mas eu preciso andar, eu preciso estar junto com os crentes, porque é junto que nós vamos compartilhar dos nossos dons e talentos. É o congregar, é a congregação dos santos, que a Bíblia diz. Então nós precisamos conhecer a nossa missão individual, fazer discípulo, pregar o evangelho, ser testemunha lá fora. Mas a nossa missão na integração, aqui dentro. E nós vamos então descobrir os nossos dons e talentos, fase 2. E a fase 3, atuar de forma bíblica, fase 3, já está aqui embaixo já. De forma bíblica, ou seja, dentro dos propósitos de Deus, de forma consciente, sabendo o que estamos fazendo, competente, que é com excelência na prestação do serviço, e fielmente, que é para a glória de Deus. Eu não faço para ser um famosinho na igreja. Eu não faço para ser uma pessoa de destaque, eu não lidero para ser uma pessoa de destaque. Eu lidero, eu sirvo, eu atuo para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Não é para uma autopromoção, porque a igreja não é lugar de autopromoção. Quem se autopromove cai. A Bíblia diz: a soberba precede a queda. Então nós temos também que sondar o propósito do nosso coração em estarmos exercendo o ministério e tratar o coração, não é abandonar o ministério. Não é abandonar o serviço, é tratar o coração, para que sirvamos ao Senhor, atuemos fielmente. Amém?
Para encerrar, meus irmãos, pode passar aí. Eu coloquei em letra cursiva, coloquei uma canetinha ali, porque é para você preencher, aí no seu coração você vai preencher. Eu estendo as minhas mãos para que você pode estender a sua mão na igreja de Cristo? Qual pode ser a sua missão? O que você já sabe fazer? Talvez seja necessário aperfeiçoar, não tem problema. Nós temos tempo, né? O que nós não podemos é ficar parados. Mas por que você pode estender a sua mão? Para que tipo de serviço? Onde você pode contribuir para a edificação da igreja? Ainda que seja um ministério que nós chamamos de ministério invisível. Ministério invisível, Raul, ministério invisível. Quer ver um tipo de ministério invisível? Uma pessoa que vem aqui antes de começar o ensaio do Ministério de Louvor e vai afinar os instrumentos. Vai testar o som, está tudo certinho. Sabe por que é invisível? Porque na hora do Ministério de Louvor atuando aqui, a pessoa não é vista. Então, ainda que seja um ministério invisível, você vai estender a sua mão para servir pessoas em que área? Eu quero que fique esta reflexão no seu coração. Porque Deus, Ele quer te usar para a edificação da sua igreja. Amém? Graças a Deus. Para concluir, meus irmãos, a nossa missão é integrar pessoas. Os visitantes, nós integramos a membresia. E a membresia, nós integramos aos ministérios. É integração. Integração é o todo. É visitante? Seu lugar é batistério. Ah, você já batizou? Seu lugar é no ministério. Até rimou, viu? Olha, visitante, seu lugar é batistério. Se você já batizou, seu lugar é ministério. É isso. Sirva ao Senhor. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, por esta manhã de celebração, onde pensamos neste mês de aniversário, pensamos um pouco mais sobre a tua igreja. Nós somos a tua congregação pela tua graça e misericórdia, ó Deus. E pelas orientações da tua palavra nós queremos te servir, servindo os nossos irmãos. Traga mais pessoas, Senhor, lá de fora. Usa-nos para proclamar a tua verdade lá fora. E usa-nos para acolhermos aqueles que decidirem caminhar conosco. Para o louvor da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.